Então, pessoal, nós vamos falar aqui sobre a Lei 109 de 2023, que é a lei sobre o plano de cargos, carreira, desenvolvimento e remuneração dos profissionais do magistério do município de Caruaru. É uma lei atual, foi sancionada pelo prefeito recentemente e vai ser leitura do texto teórico. Se no final do vídeo você gostar, você dá um like, se inscreve no meu canal e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Então nós iremos falar sobre a Lei 109 de 14 de abril de 2023. Essa lei ela vai falar sobre a carga horária, sobre as classes, sobre os níveis, sobre definições. Então é bom a gente saber a lei, porque de vez em quando nós precisamos recorrer a ela para que possamos observar algumas particularidades. Então, o prefeito do município de Caruaru, estado de Pernambuco, faço saber qual a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: a Lei sobre o Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Remuneração, o PCCDR. Nós, então, iremos abordar essa lei e ela está nos sites oficiais da Prefeitura. Essa lei está no site www.leismunicipais.com.br. No site da Câmara Municipal também tem. Capítulo 1 das disposições preliminares. Então o prefeito sancionou a lei e a Câmara aprovou, e aí fica instituído, nesse artigo 1º, o Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Remuneração, o PCCDR, dos profissionais de educação do município de Caruaru, em conformidade com o estabelecido pelas leis federais, a Lei LDB 9394 de 96, 11.494 de 2007, 13.005 de 2014, 14.103 de 2020, 11.738 de 2008 e a Lei Municipal 5554 de 2015. E a Resolução 2 de 2009, expedida pelo Conselho Nacional de Educação e em compatibilidade com a legislação municipal relativa às normas disciplinares da administração pública. Então aqui é a apresentação da lei, que ela está de acordo com outras leis que foram feitas. Artigo 2º, integram o plano de cargo, carreira, desenvolvimento e remuneração os profissionais da educação que exercem atividades de apoio técnico-científico, acompanhamento pedagógico e que oferecem suporte pedagógico diretas às atividades da docência e às atividades de apoio administrativo. Então aqui inclui psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, supervisor, orientador, professor e gestão. No capítulo 2 vai falar sobre os objetivos de planos de cargo, carreira e remuneração no ensino municipal. Aqui o objetivo é garantir o padrão de qualidade na rede de ensino municipal. Através de quê? Através da valorização de seus profissionais. E essa valorização acontece por alguns itens, através de alguns itens. Então, o plano de cargos, carreira, desenvolvimento e remuneração objetiva garantir o padrão de qualidade da rede de ensino municipal, pela valorização de seus profissionais, mediante a profissionalização, que pressupõe dedicação ao magistério, qualificação profissional. O professor tem sempre que estar sendo qualificado, tem que estar dedicado, objetivando o sucesso do estudante. O foco aqui, o protagonista de tudo, deve ser o estudante e o desenvolvimento na carreira. Além disso, tem que ter uma remuneração condigna, certo? Para melhoria da qualidade de ensino, é uma consequência de uma remuneração condigna. Ingresso exclusivamente através de concurso público de provas e títulos. Deve haver um aperfeiçoamento profissional continuado, o professor nunca vai parar de estudar, com licenciamento periódico remunerado para este fim. Se a pessoa for fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, ela pode pedir licença por um certo período
E isso aí ser revestido de conhecimento para a profissionalização do professor. Estímulo à produtividade e ao trabalho em sala de aula, progressão funcional baseada na titulação e na habilitação, chamada horizontal, e avaliação de desempenho e conhecimento. O professor vai passar por essa avaliação de desempenho e conhecimento, período reservado aos estudos, planejamento e avaliação, e incluído na jornada de trabalho. Então, dentro da jornada de trabalho está o planejamento e a avaliação. Além disso, o desenvolvimento da carreira é mediante progressões horizontais dentro da classe, a que pertence o profissional do magistério, através de avaliações periódicas. Essa progressão é quem está no nível 1, nível 2, classe A, classe B, porque a gente vai ver toda essa denominação daqui a pouco. Além disso, a valorização da qualificação decorrente de cursos de formação, certo? E especialização lato sensu e stricto sensu, doutorado e mestrado. Capítulo 3º, da conceituação. Então, nesse capítulo 3º, nós teremos aqui alguns conceitos em relação à educação, em relação à estrutura da Rede Municipal de Educação de Caruaru. Então, para os efeitos desta lei, consideram-se Rede Municipal de Ensino o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. Então, essa é a rede municipal. Então, os profissionais da educação é o conjunto de profissionais titulares do cargo de professor e do suporte pedagógico, com direito à docência, aí incluídos a de gestão, planejamento, acompanhamento pedagógico, inspeção, coordenação e orientação educacional. São esses os profissionais de educação. Outros não estão correlacionados aqui. Então, correlatados quanto à natureza das atribuições e o grau de conhecimento necessário ao desempenho das respectivas atribuições. Em relação ao cargo, nós temos que ele é o conjunto de atribuições e responsabilidade prevista na estrutura organizacional sob denominação própria e número certo cometidas a um agente da administração pública sob o regime estatutário ou legislação especial. Então, o cargo ele está no regime estatutário ou legislação especial, ou seja, ele pode ser aquele que fez o concurso e aquele que é prestador de serviço. O nível ele é a linha de progressão vertical da carreira de titulares de cada cargo e serão designados por algarismos romanos. Já a classe ela é a linha de progressão horizontal de carreira de titulares de cada cargo que serão designados por 10 referências representadas pela letra de A a J. Ou seja, o nível é com relação à sua especialização, sua formação, enquanto que a classe ela é representada pelo tempo de serviço. Então, a cada 3 anos, nós temos um tempo de serviço acrescentado e aí nós mudamos de classe. Já a função é o conjunto de tarefas correlatas que visam atingir o mesmo objetivo. Já a carreira é o conjunto de níveis que define a evolução funcional e remuneratória do servidor. Então, a carreira está muito ligada com a classe, com esse nível que vai fazer com que a pessoa tenha uma evolução tanto funcional quanto remuneratória. Já a matriz de vencimento é o conjunto de vencimentos distribuídos por nível de classes. O enquadramento é a posição em determinado cargo, nível e classe de vencimento após análise da situação jurídico-funcional e atendimento aos critérios estabelecidos no PCCDR. Já a função de magistério ela é exercida através da regência e docência de atividades técnicos-pedagógicas
que fornecem diretamente suporte às atividades de ensino. Então são eles, né? Gestor escolar, coordenador pedagógico, supervisor, de acordo com a Lei 11.301 de 2006. Já o professor 1 é aquele professor de educação infantil, né? De educação de jovens e adultos, a EJA, daqueles adultos e jovens que não terminaram o ensino médio, o ensino fundamental na idade certa, e esse professor 1, ele também ensina de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Como também essa fase 1 e 2, ela é correspondente ao ensino fundamental 1. E o professor alfabetizador, né? Professor de alfabetização de jovens e adultos, de 1º e 2º ano do ensino fundamental e educação especial. Já o professor 2, ele vai atuar nas disciplinas, de 6º ao 9º ano e também na educação de jovens e adultos na fase ou ciclo 3 e 4. A progressão horizontal, preste atenção nisso aqui, ela é a passagem de uma classe para outra dentro do mesmo nível, certo? Pelo critério de tempo na classe e na avaliação de desempenho. Então, a progressão horizontal é aquela que a pessoa permanece na função de professor ou de coordenador, de diretor, e ela tem sempre uma avaliação de desempenho e a pessoa então sobe de nível. A progressão vertical ou progressão por qualificação, o nome já está dizendo, são os cursos que você faz. E esses cursos, ele é justamente de habilitação ou titulação. E após o estágio probatório, né, através do processo administrativo, que a pessoa envia uma cópia autenticada da declaração da conclusão do curso, seja ele especialização, aperfeiçoamento, né, mestrado e doutorado, juntamente com o comprovante da defesa, da dissertação tese ou diploma da instituição oficialmente reconhecida, retroagindo os efeitos à data de requerimento do servidor, desde que tenha sido deferido o pedido. Em relação ao capítulo 5, é da estruturação da carreira. O artigo 5º, os cargos de quadro de trabalhadores em educação são caracterizados por sua denominação, pela descrição sumária e detalhada de suas atribuições e pelos requisitos de instrução exigidos. Esses requisitos: ter diploma, esse diploma ser validado, não pode ser um diploma sem validade, para ingresso especificado no anexo 1 da presente lei. Em relação ao capítulo 5, o ingresso na carreira. Nós sabemos que o ingresso na carreira do magistério se dá exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Então, a pessoa faz uma prova e essa prova você vai ser avaliado e você vai ter que enviar os seus títulos. Então, é assim que você vai ter que fazer. Então, o ingresso será sempre na referência inicial da classe para a jornada de trabalho estabelecida para o regime comum de atividade semanal. Está isso no 1º parágrafo. Então, aqui a pessoa começa com 26 horas ou 25 horas, mais 1/3 dessa hora. São vedados e, se realizados, nulo de pleno direito os ingressos que contrariem as disposições contidas neste artigo, ressalvados os considerados como necessidade temporária e que visem a substituição de profissional do magistério temporariamente afastado, né? Então são chamados prestadores de serviço, para suprir as vagas não ocupadas momentaneamente por concurso público ou em caso de excepcional interesse público, observando o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. No parágrafo 3º, os acréscimos de carga horária não geram direito à incorporação e só produzirão efeitos financeiros enquanto o professor estiver em efetivo exercício de carga horária alusiva a estes acréscimos, sendo feitos através de contrato temporário por duração de, no máximo, 1 ano, ressalvados os casos em que o concurso público garantir o eventual acréscimo. A comprovação de titulação ou habilitação exigida para o exercício do cargo
é condição para a nomeação do profissional do magistério. O profissional do magistério nomeado, ao entrar em exercício, fica sujeito ao estágio probatório de 3 anos, viu? Antigamente eram 2, mas com a Constituição de 1988, o artigo 41, passou a ser 3 anos, e também está na Lei 8.112 do Funcionário Público Federal. O profissional de educação será avaliado a cada 6 meses e, diante do não atendimento aos requisitos estabelecidos no regulamento, será instaurado um processo administrativo, dando ciência ao interessado para que estabeleça o contraditório, obedecendo ao disposto na Constituição de 1988 e na Lei Federal 10.406 de 2002. Então, se a pessoa se sentir perseguida nesse período de estágio probatório, então ela vai ter um processo administrativo que ela vai estar ciente e ela vai fazer de tudo para que possa resguardar o seu direito, alegando que pode ser perseguição ou alguma outra coisa, né? Então, se a pessoa estiver correta, claro que o processo administrativo é arquivado. Se o funcionário, então, ele fez por onde para se instaurar esse processo administrativo, então ele será exonerado ou demitido. Isso está na Lei 10.406 de 2002 e na Constituição de 1988. Se no processo administrativo ficar comprovado o não preenchimento das condições exigidas no estágio probatório, o profissional de educação será exonerado ou demitido se for o caso. Os servidores readaptados, aqueles que sofreram alguma doença e estão temporariamente inabilitados para a função, ele pode ser readaptado para uma biblioteca, para um laboratório. E, se caso for no período do estágio probatório, então terão seus estágios probatórios suspensos e o prazo será retomado após o término da readaptação temporária. As licenças de saúde não podem exceder 30 dias corridos ou intercalados por semestres, não suspenderão o estágio probatório. Então, mesmo com as licenças, a pessoa pode tirar e ela não suspende o estágio probatório. Quando estamos no estágio probatório, nós seremos avaliados da seguinte maneira para o desempenho do cargo. Nós temos que ter assiduidade, temos que ter disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, desempenho e responsabilidade. Nos 4 meses antes de findar o estágio probatório, são 4 meses, né? Será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos de 1 a 6 do caput desse artigo, então, do anterior, né? O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável no antigo cargo, ele será reconduzido a este. Então, aqui no estágio probatório, nós teremos aquele que vai, caso ele não seja aprovado, ele vai então ser exonerado, demitido. Se ele tiver um emprego público, ele vai voltar para o antigo emprego público dele. O servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direito, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Então, a pessoa está no estágio probatório, ela não pode ser chefe, não pode ser gestor, não pode ser outra coisa que seja comissionado. Ao servidor em estágio probatório, somente serão concedidas as seguintes licenças: por motivo de doença em pessoa da família, para tratamento de saúde, em razão da maternidade, paternidade e adoção, em razão de falecimento de parente de primeiro grau, em razão de casamento ou união estável, para serviço militar obrigatório para ocupar cargo público eletivo. Então, tem essas licenças aí, certo? No estágio probatório. O servidor em estágio probatório não poderá ser cedido para outro órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e município. Então, se a pessoa conhece um político e quer ir para o TRE, sendo professor, ele tem que terminar o estágio probatório e depois daí ele pode, então, pelos seus conhecimentos, amizades, ele pode
pode pedir para ir para outro setor, a esse político, e ele será cedido para esse órgão ou entidade. Adquirida a estabilidade, os critérios definidos no artigo 7º serão utilizados para avaliação permanente do servidor, certo? Então, todos aqueles critérios de assiduidade, pontualidade, ele vai ser no apostilamento do servidor. Durante o estágio probatório, o artigo 9º, o servidor ocupante de carga efetiva só perderá o cargo após prévio processo administrativo que lhe seja assegurado ou o contraditório e a ampla defesa. Uma vez adquirida a estabilidade, o servidor efetivo só perderá o cargo em virtude de... Aí vamos ver quando é que um funcionário público é demitido. O funcionário público é demitido em sentença judicial transitada em julgado, quando tiver um processo administrativo assegurado os princípios já mencionados no caput da ampla defesa, né? Excesso de despesa com pessoal nos artigos de 169 da Constituição Federal, mediante processo de avaliação periódica de desempenho na forma desta lei complementar assegurada a ampla defesa. Quando o funcionário ele não tem uma habilidade para as coisas, ele então passa por essa avaliação, e nessa avaliação ele pode ser ou não exonerado. Capítulo 6º da duração e composição da jornada de trabalho. Então, em relação ao trabalho, é o capítulo 6º. A jornada de trabalho dos docentes pode ser de até 40 horas semanais por vínculo, ou seja, o professor pode ter 2 vínculos, certo? Professor, médico, enfermeiro, o povo da saúde e da educação pode ter no máximo 2 vínculos. Se a pessoa tiver mais de 2 vínculos, o Tribunal de Contas, ele chama a pessoa e a pessoa vai ter que escolher qual é o vínculo que quer ficar. E geralmente a pessoa fica com aquele que ele paga mais, né? Então, é claro que tem as penalidades. Por exemplo, se a pessoa tem 3 vínculos, o Tribunal de Contas pede para ela escolher os vínculos que ela quer ficar. Porém, desse terceiro vínculo, ela tem que devolver todo o dinheiro que foi pago a ela, certo? Desde que ela comprove que estava exercendo aquela função do terceiro vínculo. Se ela não comprovar, aí ela tem que devolver todo o dinheiro, todo o vencimento que ela teve nesse terceiro vínculo. Então, são 40 horas semanais por vínculo, então pode ter 2 vínculos, e incluirá uma parte de hora atividade. Esta última corresponde a 1/3 do total da jornada, compreendendo as 2 modalidades seguintes. E aí vamos ver. No regime comum de atividade semanal, o professor ele vai ter que ter 180 horas aulas, sendo 25 horas aulas lá de trabalho efetivo, correspondente a 125 horas aulas por mês, acrescida de 1/3 dessas horas aulas de atividade, de aula-atividade, que corresponde a 180 horas aulas mensais. E assim estando garantido o direito de 376 horas a aula anuais. Para quem já tem um vínculo com 300 horas aula em efetivo exercício no cargo de professor 1. No cargo de professor 2, que é aquele de disciplina, terá que ter 200 horas aulas, né, sendo 26 horas aulas semanais, né, de trabalho efetivo, acrescido de 1/3 dessas atividades, correspondendo ao total de 200 horas aulas mensais, que é a carga horária máxima por vínculo. Então, se a pessoa tem um vínculo, ela pode ter outro vínculo e vai ter que fazer, então, todas essas horas. No regime especial de atividade semanal. Então, nós iremos ver aqui que o regime especial de atividade semanal, previsto no inciso 2 desse artigo, será concessão de ampliação de carga horária do profissional do magistério até o limite de 40 horas semanais. Essas horas semanais são aquelas que será feita mediante contratação temporária pelo prazo máximo de 2 anos. Então, esse regime especial
tem uma contratação temporária de 2 anos, ele pode ser prorrogável por igual período, considerando a conveniência e oportunidade da administração em relação à carência nas unidades escolares. O professor ele se aposenta, né? Já passou o concurso, o professor se aposenta, aí tem um efetivo que quer pegar mais horas aulas, então ele pode acrescentar aí no máximo 40 horas aulas. E esse acréscimo ele não vai servir para aposentadoria, né? Porque só vai servir até, como diz lá no caput dos outros artigos, ele diz que ele não vai servir para aposentadoria, porém só para remuneração. E aí, se caso o professor efetivo não queira, então contratado ou a prestação de serviço. E na forma estabelecida em regulamento, no prazo de 90 dias contado da data da promulgação dessa lei. Entende-se por ampliação de carga horária o número de horas de trabalho semanais a serem prestados pelos profissionais do magistério, além daquelas fixadas para a jornada de provimento inicial a que estiver sujeito. O regime especial de atividade semanal, previsto no inciso 2 desse artigo, será pela concessão de ampliação de carga horária do profissional do magistério das escolas em tempo integral. Então, as escolas em tempo integral, até o limite de 376 horas aula para professor 1 e 400 horas aula para professor 2, que será feita mediante ampliação da carga horária desses profissionais a partir de aulas excedentes, pelo prazo de 2 anos, prorrogável por igual período, considerando a conveniência e oportunidade da administração municipal em relação à carência nas unidades escolares e na forma a ser estabelecida em regulamento no prazo de 90 dias, contados a partir da promulgação desta lei. Entende-se por ampliação de carga horária o número de horas de trabalho semanais a serem prestadas pelo profissional do magistério, com cargos de provimento efetivo, além daqueles fixados para a jornada de provimento inicial a que estiverem sujeitos, não incorporando, em hipótese alguma, inclusive para efeitos de aposentadoria, como eu acabei de dizer para vocês. É só para receber o pagamento, mas para aposentadoria essas horas-aulas não servem. A carga horária semanal máxima estabelecida para o magistério é de 40 horas aula, incluída aí as aulas, atividade, exceto no previsto no parágrafo 1º. Para fins desta lei, considera-se hora-aula correspondente a toda e qualquer atividade programada, incluída na proposta com frequência exigível e efetiva orientação por professores habilitados, realizada em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo de ensino-aprendizagem. Como vai dizer lá embaixo, essas horas-aulas elas têm a duração de 50 minutos. Em relação à hora-atividade, ela corresponde a 1/3 da jornada máxima de trabalho do professor, destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, ou seja, aqui está incluída a avaliação, a colaboração com a gestão, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade, ou seja, as reuniões com a comunidade, ao aperfeiçoamento profissional, os cursos que serão feitos ao longo do ano, de acordo com a proposta pedagógica de cada escola, compreendendo assim o trabalho individual do professor na preparação de aulas, na correção das atividades dos estudantes e nos trabalhos coletivos de reuniões, estudos e atendimento aos pais dos estudantes, devendo ser cumpridas 50% na unidade escolar e 50% em casa. A hora de efetivo exercício escolar corresponde a 50 minutos, independente do módulo da hora-aula. O capítulo 7, ele vai falar do vencimento e da remuneração. Ele vai definir o que é vencimento e vai definir o que é remuneração. O vencimento é o que você ganha, certo? É aquilo que você ganha, é aquilo que está no seu saláriozinho ali, aquele acordado com a lei. A remuneração é também aquilo que você ganha, mais as gratificações.
certo? Que também está na lei e elas são partes do vencimento. Então você ganha aquele valor, no caso 4.400, certo? E alguma coisa. Aí vamos dizer que você ganha para registrar as aulas no site R$ 150. Então aqui você vai ganhar então 4.552. Então o vencimento é a retribuição pecuniária devida aos integrantes do quadro de magistério, correspondente ao nível de qualificação e de classe de decorrência do efetivo exercício do cargo-função de acordo com o estabelecido na lei. Já a remuneração é o vencimento acrescido de vantagens pecuniárias, sejam elas permanentes ou temporárias, a que tenham direito os integrantes do quadro de profissionais da educação. A retribuição pecuniária do titular do cargo-função por hora suplementar de trabalho corresponde ao valor fixado para a sua jornada básica inicial. Então, se a pessoa tem mais aulas, ela vai ser acrescentada essas aulas. Lembrar que essas aulas acrescentadas não valem para a questão da aposentadoria. As horas suplementares a que se refere o caput não serão computadas para nenhum efeito. Progressão horizontal com base na avaliação de desempenho profissional e o tempo de permanência em sala. A passagem de uma classe para outra imediatamente superior será de 3 anos. E caso o servidor não seja avaliado no período a que faz jus ao direito, passará da classe em que está para a classe seguinte automaticamente. E progressão vertical é aquela que a pessoa vai mudar de nível, mas aí é pela qualificação, a habilitação ou titulação, quando ele faz curso de mestrado, doutorado, especialização, aperfeiçoamento, e isso após o estágio probatório, observando-se a mesma classe ao qual o servidor estava vinculado após o cumprimento do estágio probatório e através do processo administrativo instruído com cópia autenticada de declaração de conclusão de curso, juntamente com o comprovante de defesa da dissertação ou tese, ou diploma de instituição oficialmente reconhecido, retroagindo os efeitos à data de requerimento do servidor, desde que tenha sido deferido o pedido. A progressão horizontal será processada anualmente e no mês em que o servidor completa o tempo que compreende a classe para o devido enquadramento funcional, considerando a matriz de vencimento atendidos aos critérios da avaliação de desempenho. Os critérios específicos e os procedimentos para a progressão horizontal em decorrência da ampliação do mérito ou a antiguidade para efetivação da progressão considerará os seguintes fatores: fatores de desempenho no trabalho, tempo de serviço no cargo ou função. E no artigo 15, o servidor formalizará seu pedido de progressão vertical, instruindo cópia autenticada de declaração de conclusão de curso, juntamente com o comprovante de defesa da dissertação ou tese ou diploma da instituição oficialmente reconhecida, sendo a análise de tais processos efetuada no prazo de 120 dias. É bom lembrar isso aqui, viu? Contados a partir da juntada da documentação necessária ao julgamento do feito, retroagindo os efeitos à data de requerimento do servidor, desde que tenha sido deferido o pedido. Artigo 16. Os grupos ocupacionais do quadro permanente dos trabalhadores em educação serão os seguintes: magistério, aquele que é do professor 1, professor 2, né? E aí no professor 1, ele é aquele que para a docência da educação infantil, 1º ao 5º ano, ensino fundamental, educação de jovens e adultos na fase 1 e 2, ou ciclo 1 e 2, e professor alfabetizador, professor da educação especial. Já no professor 2, para a docência do ensino fundamental de disciplinas, de 6º ao 9º ano, e educação de jovens e adultos nos ciclos 3 e 4 e educação especial.
O professor 2, Educação Física, poderá também atuar como titular do componente curricular da Educação Física na docência dos anos iniciais e também da Educação de Jovens e Adultos, fase 1 e 2, ou ciclo 1 e 2. As funções técnico-pedagógicas serão desempenhadas por professor com mais de 3 anos de efetivo exercício em regência de classe da rede pública do ensino municipal de Caruaru. Então, um professor que tem 3 anos de efetivo exercício, ele pode ser coordenador pedagógico, ele pode ser orientador, ele pode ser supervisor e pode ser gestor. Para o exercício de funções técnico-pedagógicas de planejamento, coordenação, orientação educacional, acompanhamento pedagógico e gestão, o professor deverá possuir graduação em pedagogia. Fora isso, não pode. Ou licenciatura ou pós-graduação em área específica da educação. Então, dentro dessas especificações da gestão, das funções técnicas pedagógicas, 3 anos e que tenha pedagogia, licenciatura ou pós-graduação em área específica da educação. A progressão vertical ocorrerá a qualquer tempo para o servidor que adquirir a titulação em área relacionada ao desempenho das atividades específicas a seu cargo, salvo as que estiverem sob estágio probatório, que aguardarão o cumprimento do mesmo da seguinte forma: professor 1, nível 1, docente com qualificação do ensino superior, em curso de pedagogia, em instituição oficialmente reconhecida. Do nível 2 é o docente que ele tem a qualificação de ensino superior e pós-graduação lato sensu, a especialização em área relacionada à sua atuação, com carga horária mínima de 360 horas em instituição oficialmente reconhecida. Nível 3, docente com qualificação de ensino superior e pós-graduação stricto sensu, mestrado, que tem em área relacionada à da atuação em instituição oficialmente reconhecida. Nível 4, docente com qualificação de ensino superior e pós-graduação stricto sensu, doutorado, em área relacionada à de sua atuação em instituição oficialmente reconhecida. Já o professor 2, o nível dele a princípio é aquele que tem a qualificação do ensino superior, curso de licenciatura, habilitação naquela área específica do currículo do ensino fundamental e médio, que fez em instituição oficialmente reconhecida. O nível 2 é aquele que tem a habilitação acrescentada da especialização em área de sua atuação, a carga horária de 360 horas. O nível 3 é aquele que tem mestrado, pessoal, certo? Pós-graduação stricto sensu, mestrado, e área relacionada à atuação. O nível 4 é aquele que tem pós-graduação stricto sensu, doutorado, e além da sua habilitação, tanto para mestrado quanto para doutorado, na sua área específica. Em hipótese alguma, em mesma qualificação, graduação ou titulação, poderá ser utilizada em mais de uma forma de progressão, só uma é válida. O primeiro provimento dos cargos de que trata esta lei dá-se-á com os titulares de cargos que forem enquadrados no PCCDR, atendida à exigência mínima de habilitação. O quadro de pessoal permanente do Magistério Público Municipal estrutura-se assim. Professor 1 é aquele professor que vai estar na educação infantil, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e educação de jovens e adultos, fase 1 e 2. Professor 2 é aquele que tem a docência para as disciplinas do 6º ao 9º ano e também trabalhará na educação de jovens e adultos, ciclos 3 e 4. O quantitativo de cargos de professor 1 e 2 consta no anexo 3 desta lei. A mudança de nível implica o acréscimo descrito a seguir, do Grupo Operacional Magistério Técnico Científico. Se você vai do nível 1 para o nível 2, vai ser o acréscimo de 20% no seu salário. Ou seja, se você está graduado e faz especialização, o acréscimo é de 20%, seu salário mais 20%. O do nível 2 para nível 3 é de 15%. E o de nível 3 para o nível 4, 10%.
A mudança de classe implica no acréscimo percentual de 4% entre as classes, tendo por base os seguintes critérios e expostos no anexo 3. A classe A, os professores com até 6 anos completos de serviço municipal. Na classe B vão estar aqueles com mais 3 anos, de 6 a 9 anos de serviço completo. Já a classe C é aquele de 9 a 12 anos de serviço completo. A classe D de 12 a 15 anos, a classe E de 15 a 18 anos, a classe F de 18 a 21 anos, a classe G é de 21 a 24 anos, a classe H de 24 a 26 anos completos e a classe I de 26 a 28 anos, a classe J de 28 a 30 anos completos no serviço municipal. E assim passará de classe. Capítulo 9. Da formação continuada e do aperfeiçoamento. Os cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu para os fins previstos na lei, realizados pelos ocupantes do magistério, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada e reconhecida pelos órgãos competentes e, quando realizados no exterior, forem revalidados por instituição brasileira credenciada para este fim. O servidor formalizará seu pedido, instruindo uma cópia autenticada da declaração de conclusão de curso, juntamente com o comprovante da defesa de dissertação, tese ou diploma de instituição oficialmente reconhecida, histórico e portaria do MEC autorizando o curso. A licença para a qualificação profissional consiste no afastamento do servidor de suas funções, computado o tempo de afastamento para todos os fins de direito, e será concedida para frequência a curso de pós-graduação, lato sensu, a especialização, a pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado em instituições credenciadas. O afastamento referido no parágrafo anterior, sem prejuízo das hipóteses de curso de menor duração, dar-se-á nos seguintes casos. Quando o funcionário, então, vai se afastar, para aquele curso, e isso aqui é o menor tempo que a prefeitura disponibiliza para o funcionário que vai fazer o curso. Então, para pós-graduação e especialização, são 2 meses prorrogáveis por mais 30 dias. Para a questão da pós-graduação stricto sensu, mestrado, 12 meses, prorrogável por 60 dias. De pós-graduação stricto sensu, doutorado, são 24 meses, 2 anos, prorrogáveis por 90 dias. Em hipótese alguma será permitido o afastamento se não for demonstrada a correlação dos estudos com as atribuições do cargo efetivo do servidor. O afastamento de que se trata o parágrafo 3º será integral, ou seja, enquanto durar o curso de pós-graduação, seja ele stricto sensu, quando a participação do curso exigir dedicação exclusiva, se houver coincidência de mais de 50% das atividades laboriais do interessado com os horários do curso, devidamente comprovado, claro, por declaração do chefe imediato e da instituição de ensino, constando na documentação o período e horários das disciplinas, especificando a modalidade, presencial, à distância, local de realização e atividades a serem desenvolvidas, objetivos e metodologia. O exercício da docência na carreira do magistério exige como qualificação mínima ensino superior em curso de licenciatura, graduação em pedagogia para ensinar na educação infantil e do 1º ao 5º ano. Ensino superior em licenciatura de graduação, habilitação específica na área correspondente para ensinar do 6º ao 9º ano. Complementação nos termos da legislação vigente para docência em áreas específicas de ensino fundamental. Os cursos de pós-graduação lato sensu, a especialização, será relacionada com a atuação do servidor no cargo efetivo, com carga horária de 360 horas e a mínima, e somente serão considerados se realizados nos termos do caput do artigo 24. Os cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado somente serão considerados se realizados na instituição superior reconhecida
e mediante cumprimento de todos os créditos disciplinares, inclusive a defesa da dissertação necessária à outorga de título de mestre e doutor, relacionados à área de atuação do servidor do cargo efetivo, nos termos do caput do artigo 24. Capítulo 10º dos quadros de pessoal. A proporcionalidade de cargos na composição do quadro de magistério para efeito de planejamento das necessidades de recursos humanos, observará as seguintes disposições elencadas abaixo e no anexo 3. Para o cargo de professor 1, observar-se-á a distribuição conforme a demanda de classes e período letivo e a quantidade necessária para a educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos. Para o cargo de professor 2, vai se observar a distribuição em quantidade necessária para o atendimento do número de aulas disciplinares de cada unidade escolar. Da avaliação de desempenho, é o capítulo 11, haverá uma comissão, a Comissão de Avaliação de Desempenho, será constituída por um representante da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, um representante do Conselho Municipal de Educação, 2 professores efetivos eleitos pelo corpo docente através da Assembleia, realizada pelo sindicato da categoria, e um representante da Procuradoria-Geral do município e um representante da Secretaria de Administração. Depois que esses são escolhidos, haverá uma eleição entre eles e será então escolhido o diretor, o presidente, o gestor. Escolhidos os representantes, a comissão será designada pelo chefe do Executivo Municipal para um mandato de 2 anos, prorrogável por igual período. Então, o chefe do executivo vai regulamentar a organização e funcionamento dessa comissão de desempenho, e aí tem a competência dela, A comissão, essa comissão de avaliação tem por competência informar os profissionais de magistério sobre o processo em todos os seus aspectos, analisar a documentação apresentada para a progressão, verificar se o profissional habilitado está desempenhando suas funções dentro das condições da aprovação no concurso público, e vamos em seguida falar sobre as férias e recesso. O capítulo 12 traz sobre as férias e o recesso. A gente sabe que as férias na rede pública é no mês de janeiro, no mês do verão. O período de férias anuais do ocupante de cargo em função do magistério será do docente de 30 dias no mês de janeiro. Nas demais funções, 30 dias de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa. As férias e recessos escolares serão concedidas em conformidade com o calendário escolar anual a ser divulgado pela Secretaria de Educação e Esportes, de forma a atender às necessidades pedagógicas e administrativas das escolas. Então, a Secretaria manda um calendário anual, e dentro desse calendário anual terá também um recesso de 15 dias. Aqui na Paraíba é no mês de junho, nas festas juninas, até aproximadamente dia 10 de julho. A qualquer tempo, a administração poderá suspender o recesso escolar em atendimento às necessidades das unidades escolares. Agora vamos para a seção 1, as faltas. Em relação às faltas, ao trabalho dos integrantes do quadro de trabalhadores em educação do município de Caruaru, elas são classificadas como abonadas, justificadas e injustificadas. As abonadas são aquelas ausências consideradas justificáveis, quando devidamente requeridas e comunicadas até o dia seguinte à ausência do servidor e em até 3 dias apresentar a comprovação. As justificadas é aquela cuja razoabilidade constitui motivo para não comparecimento e resulta em desconto do dia ou hora-aula da hora atividade. As faltas injustificadas é aquele tipo de falta que superarem o total estabelecido para as faltas abonadas e faltas justificadas em um mesmo mês, ou um total de faltas justificadas em um ano. Vocês sabem muito bem, se a pessoa faltar 30 dias consecutivos, é considerada abandono de trabalho, ou 60 dias intercalados, falta um dia, vem outro, falta um dia, vem outro. Aí é considerado abandono de trabalho. O profissional do Magistério Público Municipal poderá solicitar deferimento das faltas abonadas no total de
de 10 faltas ao ano, não ultrapassando o limite de uma falta abonada ao mês, já que são 10 meses de trabalho na sala de aula. O profissional do magistério poderá solicitar deferimento de faltas justificadas, sendo no máximo 20 faltas no ano letivo. O deferimento de faltas justificadas será de competência do gestor da unidade. Então, as faltas justificadas é o gestor da unidade escolar. Ao atingir a 10ª falta, enquanto as 10 faltas restantes somente serão deferidas pelo secretário municipal de educação ou departamento da Secretaria de Educação designado para essa finalidade. As faltas abonadas serão consideradas como efetivo exercício para o efeito de contagem de serviço e não poderão ser descontadas por ocasião do pagamento da remuneração mensal do servidor. A falta injustificada, no entanto, ela vai prejudicar a evolução funcional do servidor e ela não será computada como tempo para a aposentadoria. Ela é um ponto negativo no processo de avaliação de desempenho. Caberá à administração municipal instaurar processo administrativo por abandono sempre que o número de faltas injustificadas atingir o total de 30 faltas sucessivas ou 60 faltas intercaladas em um mesmo ano letivo. Das disposições gerais e finais da seção 1 da readaptação. O servidor do quadro do magistério municipal que tenha sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, comprovada por perícia médica oficial do município, será readaptado. Então a pessoa ficou doente, aí ela não pode estar naquela função, ela vai ser readaptada, passando a exercer atribuições compatíveis com sua limitação, após avaliação pelos órgãos competentes da administração municipal. O servidor readaptado vai desempenhar atribuições e responsabilidades compatíveis com aquela que ele tinha e com seu cargo, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, a qual emitirá documento semestral relatando as atividades desenvolvidas pelo servidor readaptado. A lotação do professor readaptado será determinada pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, com designação da unidade escolar em que passará a atuar, preferencialmente naquela de sua lotação e no turno em que trabalhava, com atribuições adequadas à sua situação funcional, podendo atuar em espaços pedagógicos, como eu disse, biblioteca, laboratório e outros espaços pedagógicos disponíveis na unidade escolar e na Secretaria de Educação e Esportes, ressalvados casos em que o servidor não apresente condições de atuar nesses espaços e, considerando o laudo médico, a Secretaria definirá a nova lotação. O servidor readaptado é assegurada a manutenção dos direitos e vantagens adquiridos, de acordo com o previsto na Constituição Federal. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptante será aposentado por invalidez nos termos da legislação vigente. Então, a readaptação em nenhuma hipótese acarretará aumento ou redução da carga horária de trabalho de vencimento do readaptado. A jornada de trabalho do readaptado relacionada à titularidade adquirida em concurso público deverá ser cumprida integralmente, incluindo o tempo previsto para as horas atividades. A classe de regência ou as aulas a cargo do professor com readaptação permanente serão atribuídas a outro docente a título temporário até o próximo concurso. Então a pessoa ela vai e fica adoentada, não pode estar naquela função, ela é então readaptada e um prestador de serviço entra até quando tiver o próximo concurso. O professor readaptado vai desempenhar as atividades de natureza técnica e educacional que lhes forem atribuídas pela sua chefia imediata, sendo a aptidão do servidor homologada pela junta médica. A lotação do professor readaptado será determinada pela Secretaria de Educação e Esportes, com designação da unidade escolar em que passará a atuar, preferencialmente naquela de sua lotação e no turno em que atuava, com atribuições adequadas à sua nova situação funcional, podendo atuar em espaços pedagógicos como biblioteca, laboratórios e em outros espaços pedagógicos disponíveis na unidade escolar,
ressalvados os casos em que o servidor não apresenta condições de atuar nesses espaços e, considerando o laudo médico, a Secretaria de Educação e Esporte definirá a sua nova lotação. Seção 2, disposições finais. Finalzinho aqui da Lei 109. Ficam criados na estrutura da Secretaria de Educação e Esportes os cargos de provimento efetivo constante no anexo 3 dessa lei complementar. As disposições e normas desta lei são aplicáveis unicamente ao quadro permanente dos servidores componentes da Secretaria de Educação e Esportes, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ficam vedadas a partir da data da publicação desta lei as alterações nas tarefas dos servidores para o exercício de outras atribuições permanentes e não assemelhadas à do cargo-função por estes exercícios. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotações próprias do município e do Fundeb. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a expedir normas regulamentares para fiel execução da presente lei. Eventual sobra da parcela correspondente aos 70% do Fundeb destinados à valorização profissional da educação básica será objeto de rateio. Então, se sobrar dinheiro do Fundeb, ele vai ser rateado entre os professores, mediante abono conforme as emendas da legislação federal. Os vencimentos dos professores municipais serão custeados na forma do artigo 82, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município de Caruaru e do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, mantendo correlação com o que preconiza a Lei 11.738 de 2008. O anexo 3 da presente norma contém todo o quantitativo de cargos de professor 1 e professor 2 do quadro efetivo do município de Caruaru. Ficam revogadas a Lei Complementar 04 de 2003, alterações posteriores também, a Lei Municipal 4682 de 2008, o artigo 2º da Lei Municipal 3591 de 93, a Lei Municipal 6798 de 2021 e a Lei Complementar Municipal 35 de 2013, com exceção do quadro de pessoal permanente e constante no anexo 4, grupos 2 e 3, que tratam da criação de cargos. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro do corrente ano. Então, o Palácio Jaime de Jaim, 14 de abril de 2023, e o prefeito Rodrigo Pinheiro foi quem sancionou essa lei. Então, essa lei está na internet, ela está no site Leis Municipais. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos e assim fazer com que mais pessoas estudem sobre diversos assuntos para os concursos públicos.